Libertadores. Não, mas só para pontuar, tem algumas coisas importantes para você falar aí. A primeira, o Corinthians ficou invicto um tempão depois da Copa América, Sim. certo? 13 jogos. Aí começaram a vender, na mídia inclusive, o torcedor comprou essa ideia também, o próprio Carille falando, que o Corinthians, depois da Copa América, tinha se transformado, tinha passado a jogar um futebol muito melhor de forma consistente. Isso é mentira. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. E isso é importante a gente pontuar, porque houve melhoras? Houve, mas espasmos de futebol. Espasmos, a palavra é essa. Porque, na média, o futebol do Corinthians continuou paupérrimo. Paupérrimo. E quem falava isso tomava porrada. Quando eu gravei um vídeo depois que o Corinthians eliminou o Fluminense, em que eu falei isso, que a pessoa diz, não, o mais educado falou, você é cego, você vê outro jogo. Então é só pegar. Isso foi mentira, isso foi algo que foi vendido para as pessoas acharem que o Corinthians estava jogando um bom futebol. Isso nunca aconteceu. Aconteceu em situações pontuais. Por exemplo, o Flamengo do Maracanã, na Copa do Brasil, na eliminação. O Corinthians fez um bom jogo. Tempo. Ou o segundo tempo, que isso acho que foi antes da Copa, não foi? Foi antes da Copa América. Depois da Copa América, por exemplo, o segundo tempo contra o Fortaleza foi um espasmo de bom futebol. Um espasmo. Mas o primeiro foi engolido pelo Fortaleza. O primeiro foi uma vergonha. O Romarinho era para ter feito... Então, é só para pontuar, isso era mentira. Aí veio o Carille falar uma coisa que não é verdade. Não é verdade. O futebol do Corinthians no ano é esse aí. É esse aí. E só para pontuar, estão protestando contra o Carille. Eu, se fosse dirigente do Corinthians, eu invadiria a entrevista coletiva do Carille e falaria, Carille, muito obrigado, está aqui, muito obrigado. O senhor está demitido. Só pelo que ele falou? Na entrevista coletiva. Porque o futebol do Corinthians contra o Del Valle foi ruim, foi péssimo. A entrevista do Carille foi bem pior. Eu, se sou dirigente, demitiria ele na entrevista. Falaria, Carille, muito obrigado. O senhor tem um serviço prestado, mas o senhor está demitido. Pode ir embora. Agora a entrevista é comigo. A entrevista sou eu que vou falar sobre o próximo técnico do Corinthians. O André Sanches foi muito espirituoso, né? Ao contrário. Espirituoso, irônico, espirituoso, sarcástico quando ele chega. Dificilmente ele não andava dando entrevistas, hein? Até pelas situações extracampo. Aí o Corinthians perde. Ele passa na zona mista e faz questão de falar para dizer uma coisa só. A gente levou um banho de bola. E aí é na conta do treinador. Quando o presidente fala pela segunda vez isso. Contra o Racing, ele já tinha dito. Para fazer isso, não é melhor ir lá e demitir o cara? Mas não demite, porque o Carille hoje, apesar do protesto sobre ele como retranqueiro, o Carille é um cara forte no Corinthians. E a demissão agora faria mais bem ou mais mal ao Corinthians? E tem só... porque são muitas mensagens que chegam. Só rapidinho. Um técnico que dá a entrevista que o Carille deu foi ruim, só faz bem demitir, porque esse cara tá numa outra sintonia, cara. O problema são as opções de mercado, Vitor. Não, tudo bem. Mas ele falou de média de idade. A média do time dele é maior do que a do time dos caras, pô. A média do time dele é 29, a do cara é 26. Não, a entrevista dele... Você entrevistou o Vital? Foi você? Alguém entrevistou o Vital recentemente? Recentemente. Depois do jogo, ele falou assim, cara... porque o Carille colocou, de ter sentido o jogo, ele falou, o Pedrinho definiu as quartas de final. Foi importante. E não jogou bem agora, mas não é a questão que ele sentiu, é a questão do encaixe do jogo. Não, viu, a informação, a declaração... O técnico dos caras é mais novo do que o Wagner Love. Sim. O técnico do Del Valle é mais novo do que o atacante do Corinthians. Exatamente. Como é que ele vem me dizer que foi... Numa boa, cara. As pessoas desse lado aqui... tudo bem, você pode falar, mas não é toda a historinha que vai colar, pô. A entrevista pegou muito mal, certo? E a informação que eu tive nos bastidores é o seguinte, tudo bem que a gente perdeu o jogo, mas vai lá e fala sobre o jogo. Toda hora a gente tem que apagar incêndio aqui. O bastidor foi esse, discutido lá dentro. A gente tem que apagar incêndio. Ora é com a imprensa... Quando ele, do nada, ele começa a ver fantasma na imprensa, ora é cutucada interna. Porque já passou do limite a cutucada do Pedrinho, né? Já. O Pedrinho é o melhor. O Pedrinho é o melhor jogador do Corinthians na bola. Na bola. Mas se ele precisa melhorar o físico, não interessa. Na bola, tecnicamente, ele é o melhor jogador que o Corinthians tem. E o treinador tem uma implicância.
Eu fui implicante. Ele pode até ter na minha ressalvas, adolescência. Fred. Eu fui implicante, cutucava meus primos e tal, apagava a luz, ligava a televisão. O Carille é implicante com o Pedrinho. Ele pode até ter ressalvas ao Pedrinho, mas ele tem que fazer essas observações claro, internamente. exatamente. Até porque o Pedrinho não só é um jogador comandado por ele, importante, útil pra ele na temporada, como um produto, um ativo do clube. Ele não pode passar um ano inteiro espinafrando o cara do microfone. Mas olha só, teve uma mensagem esses aqui. espasmos de bom futebol que eu falei no pós-Copa, eles estão intimamente ligados a atuações do Pedrinho. Sim. Ou eu tô falando Não, agora? é o melhor sim, jogador Pô, do time. Todas as vezes que o Corinthians jogou um bom futebol no pós-Copa, que foram muito menos vezes do que o Carille falou, foi por causa do Pedrinho. É verdade, também acho.